Fazer o balanceamento das equações químicas é garantir que a quantidade de átomos do lado dos reagentes seja exatamente igual à quantidade de átomos do lado dos produtos. Nas reações de oxirredução, além da gente garantir que a quantidade de átomos sejam iguais, nós também vamos ter que garantir que a quantidade de elétrons trocados na oxidação e na redução sejam também iguais. Para isso, a gente faz o balanceamento redox. A primeira coisa é calcular o NOx de todas as espécies. Segundo, identificar quem oxida e quem reduz. Terceiro, nós vamos calcular a variação do NOx, o delta NOx, e então multiplicá-lo pela maior atomicidade de quem oxidou e quem reduziu. Quando for possível, nós vamos simplificar o delta NOx, e com este valor, nós vamos então acertar a quantidade de elétrons doado na oxidação e recebido na redução. Se for uma reação na forma iônica, nós temos que acertar as cargas do lado do reagente em relação ao produto. E aí, finaliza-se o balanceamento pelos métodos de tentativa e erro que a gente já conhece. Bora ver como que faz então? Primeira equação para a gente colocar o método de balanceamento redox em prática: alumínio metálico reagindo com cobre 2+, dando alumínio 3+, e cobre metálico. Essa equação ela até parece que está balanceada, né? Um mol de alumínio entra, um mol de alumínio sai, um mol de cobre entra, um mol de cobre sai. Porém, se a gente for observar as cargas, do lado do reagente nós temos 2 cargas positivas, e aqui do lado do produto nós temos 3 cargas positivas. Então essa equação ela não está balanceada. A primeira coisa é tirar o NOx de todas as espécies. O alumínio metálico é substância simples, NOx 0. O cobre 2+, é íon monatômico, a sua carga é o seu número de oxidação. Alumínio, mesma coisa, ele é 3+, o seu NOx é mais 3. E aqui, cobre metálico, substância simples, NOx 0. Com os valores do número de oxidação, a gente identifica quem oxida e quem reduz. O cobre 2+ foi para 0 como produto, o seu NOx reduziu, tem nem como errar. Quem reduz, reduz. Por outro lado, o alumínio aqui está indo de 0 para mais 3, o seu NOx está aumentando, então ele oxida. Com aí os valores e sabendo quem oxidou e quem reduziu, nós podemos calcular o delta NOx. E através da variação do número de oxidação, a gente vai saber quantos mols de elétrons foram trocados na oxidação e na redução. Começando aqui pela redução, nós temos o delta NOx, vai ser então final menos inicial, lembrando que aqui vai ser em módulo, né? Então nós temos 0 menos 2, são 2 mols de elétrons reduzidos, ou recebidos no processo de redução. E aqui a variação do número de oxidação para a oxidação, nós temos 3 e 0, são 3 mols de elétrons. Bom, com os valores de delta NOx, a gente vai multiplicar pela maior atomicidade. A atomicidade do alumínio aqui, ele é 1, mas cuidado, a gente tem que seguir a seta, olhar lá do lado do produto para saber a atomicidade também. Em ambos os lados, nós temos uma atomicidade igual a 1, então vamos multiplicar aí por 1. Então, nós temos aqui 3 mols de elétrons. Em relação ao cobre, ó, a atomicidade dele, lá do lado do produto também é 1, multiplica aqui por 1, nós temos 2 mols de elétrons. Dá para simplificar? Não, nesse caso 2 e 3 não são simplificáveis, a gente vai ter que usar esses valores mesmos. Note que os valores aqui são diferentes. Num processo de balanceamento, tanto a quantidade de átomos quanto de elétrons precisam ser iguais. Qual é o fator comum entre 3 e 2 aqui, né? 6, correto? Então a gente tem que fazer com que 6 elétrons apareçam tanto na oxidação como também na redução, e aí sim a equação estará balanceada. A gente pode pensar da seguinte forma, não muito prática, mas dá uma olhadinha. A cada 1 mol de alumínio que oxida, libera 3 mols de elétrons. Como a gente sabe que o fator comum é 6, então a gente poderia colocar um 2 aqui na frente. Cada 2 mol de alumínio oxidando são 6 mols de elétrons. Mesma coisa para o cobre. Cada 1 mol que reduz recebe 2. Se eu preciso de 6, são 3 mols aqui e aí dão 6 mols de elétrons. Mas para que a gente não fique fazendo toda essa matemática toda vez que for fazer o balanceamento redox, é melhor pensar o seguinte. Da seta do alumínio estão saindo 3 mols de elétrons. Então eu vou jogar ele cruzado lá em frente ao cobre 2+, né? Então por quê? Porque esses elétrons que saem da oxidação param justamente naquele que quer se reduzir, não é? Então nós temos 3 mols de elétrons aqui. A mesma coisa, nós temos esses 2 mols de elétrons saindo da seta do cobre, eu vou jogar lá em frente ao do alumínio. Então 2 mols aqui de alumínio. E a partir daí a gente faz o balanceamento como a gente já conhece. 2 mols de alumínio entrando, 2 mols de alumínio saindo. 3 mols de cobre entrando, 3 mols de cobre aí saindo. Verifique agora as cargas, né? Perceba aqui do lado dos reagentes, 3 vezes 2 cargas positivas, 6 cargas positivas. 2 vezes 3 cargas positivas, 6 cargas positivas de um lado e do outro. A equação finalmente está balanceada. Belezinha? Vamos mais, pegar uma mais difícil aqui, Cr2O7 2-, reagindo com SO3 2-, mais o íon hidrônio, dando cromo 3+, sulfato e H2O. Bom, bora calcular o NOx de todo mundo.
Oxigênio aqui é menos 2, são 7 átomos de oxigênio menos 14, não vai dar 0, né? Observa lá a carga do íon menos 2, então tem que dar mais 12 aqui para o cromo. 12 dividido por 2, então mais 6 é o NOx do cromo. Enxofre com oxigênio, oxigênio é menos 2, menos 6, não vai dar 0, tem que dar menos 2, então aqui mais 4 para o enxofre. Só temos um átomo mesmo, então mais 4 para ele. H3O+, bem parecido com a água, né? Menos 2, aqui do oxigênio, não vai dar 0, quase, já ia falando direto. Ó. Vai dar mais 1, então tem que ser mais 3, dividir para 3 átomos de hidrogênio, mais 1, beleza? Cromo aqui é o íon monatômico, íon monatômico, mais 3, então. Oxigênio, menos 2, menos 8. Não vai dar 0, vai dar menos 2. Para dar menos 2 tem que ser mais 6. Então, mais 6 aqui. E da água, menos 2 mais 1. Tá aí o número de oxidação. Bom, perceba que aqui nós fomos do enxofre mais 4 para mais 6. Então, ele sofreu uma oxidação. Enquanto nós temos aqui do cromo, né, indo de mais 6 para mais 3. O NOx dele está reduzindo, então ele reduz. Bora calcular o delta NOx. Delta NOx da redução já está aqui. Nós temos lá 3 e 6, então são 3 mols de elétrons, beleza? Delta NOx da oxidação, nós temos ali de 6 e 4, então variou 2 mols de elétrons. Bora multiplicar pela maior atomicidade. Ó, a atomicidade do cromo aqui no reagente é 2, segue a seta, vai lá do lado do produto, a atomicidade do cromo aqui é 1. Sempre multiplica pela maior atomicidade. Então, bora multiplicar aqui por 2, são 6 mols de elétrons. Em relação ao enxofre, a atomicidade dele aqui é 1, segue a seta, lá do lado do produto, 1 também, então vezes 1, são 2 mols de elétrons. Aqui dá para simplificar, né? A gente pode simplificar, ó, dividir todo mundo por 2, então vou dividir por 2 aqui, dividir aqui por 2 também, a gente vai ficar com 3 mols de elétrons de redução e 1 mol de elétron na oxidação, beleza? E com esses valores a gente vai fazer o balanceamento. Ó, saindo da seta do enxofre aqui, do SO3, nós temos 1, vou colocar lá em frente ao Cr2O7, 2-. 3 de elétrons estão saindo aqui da seta do cromo, vou botar cruzado lá em frente ao enxofre, então dá 3. E a partir daqui a gente sai fazendo o balanceamento. 2 cromos estão entrando, 2 cromos saem. Enxofre estão entrando 3, então vou fazer sair 3, muito bem. E aí, só falta balancear os hidrogênios e o oxigênio. Bom, aqui se eu colocar então, porque não posso contar os oxigênios aqui, porque a água não balanceou. Não posso contar os oxigênios aqui, porque o H3O+ também não balanceou. E agora? E o hidrogênio também não posso contar, porque eu não balanceei aqui, nem aqui. Problemas. Na verdade não tem problema não, quer ver? Vou apagar aqui em cima e tiro as cargas das espécies. Lembra que essa equação está na forma iônica e a carga do lado do reagente precisa ser igual à carga do lado do produto. Se a gente observar bem, aqui em relação ao produto, ó, essa espécie carregada já está balanceada, aqui também já está balanceada e a água falta balancear. Mas não importa, se eu colocar 1, 2, 3, 10 milhões de moléculas de água aqui, não vai fazer diferença em relação às cargas, porque a molécula ela é nula. Tá? Então, eu vou contar a quantidade de carga do lado do produto. 6 cargas positivas para o cromo, 3 vezes 2 cargas negativas, 6 cargas negativas, e a água aqui, né, sempre nula. Então, do lado do produto, eu tenho 0 cargas. Eu tenho que ter 0 cargas de um lado e também do outro. Cromo aqui, ou Cr2O7 2-, nós temos 1 vezes 2 cargas negativas, 2 cargas negativas. 3 vezes 2 cargas negativas são 6 cargas negativas. Então, do lado do reagente, eu já tenho 8 cargas negativas. Mas lembre-se, eu tenho que ter igual quantidade de cargas de ambos os lados. Se aqui eu zerei, e por que eu contei aqui primeiro? Porque a molécula d'água é nula em carga. Pouco importa se eu balancear ela aqui, aí em relação às cargas não vai mudar. Então, eu vou ter que ter 8 cargas positivas. E quem vai contribuir com essas cargas positivas? O H3O+. Então, eu vou colocar 8 mols dele e através dele eu faço o balanceamento. Aqui nós temos 24 hidrogênios, então vou colocar 12 aqui hidrogênios e vamos torcer para o oxigênio dar certo. Ó. 7 aqui oxigênios com mais 9 oxigênios, então nós temos 16. 16 aqui com mais 8 oxigênios, então nós vamos ter 24. Tem que ter 24 oxigênios lá do lado do produto. 12 oxigênios aqui, com mais 12, fechou. 24, a equação ela está balanceada. Belezinha? Muito bem.